Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com uma palavra da parte de Deus para começar o dia de hoje. Nós temos o benefício do aprendizado, somos discípulos de Deus, aprendemos as lições da justiça, as lições da bondade, as lições da humildade. Somos instruídos no caminho do Senhor. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler no Salmo 25, versículos 4 a 8. É bem interessante porque o adorador geralmente reconhece a sua dependência e ele faz pedidos. Ele se aproxima como um pedinte na presença do nosso Senhor. E é maravilhoso. Salmo 25, versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Meus queridos irmãos, a melhor de todas as decisões que um ser humano toma é a decisão de amar o Senhor, de aprender do Senhor e de servir ao Senhor. Quando nós tomamos esta decisão, nós aprendemos a amar mais o nosso semelhante. Quando nós tomamos esta decisão, nós aprendemos a valorizar mais as coisas duradouras, as coisas de Deus, as coisas tangíveis no aspecto da fé. As coisas tangíveis no aspecto da fé, elas se tornam tão poderosas que o homem vê o invisível. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abrão e o fez sair da sua terra, do meio do seu povo, ele saiu como vendo o invisível. Deus faz a gente ver o invisível. Eu acho maravilhoso. Mas às vezes, o Senhor, na sua bondade, nos mostra o invisível, nos revela o invisível e a gente não compreende. Às vezes a gente está deslocado da posição que Deus quer que a gente esteja. Deus tem um prazer profundo no nosso posicionamento na sua presença. Apesar de toda a grandeza, de todo o poder do Senhor, Ele não impede que eu saia do seu lugar, do meu lugar, que eu saia da sua presença, que você saia da presença dele. Ele não impede. Ele nos mostra a luz, mas ele não se impõe contra nós se nós procurarmos a escuridão. Alguns procuram as sombras, agem às sombras. Mas este homem, este adorador, ele não tinha prazer em andar por conta própria. Ele sabia que não era seguro o seu próprio caminho. Então ele diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Eu não sei, para nós, para o homem moderno, a diferença entre caminhos e veredas, as Escrituras não expõem isto, a gente tem que pensar, mas um caminho é uma trilha conhecida, batida, surrada, calcada pelos pés, e às vezes
Eu já vi isso, eu tenho uma experiência de quem nasceu e se criou no campo. Aquela área que tinha caminho se torna propriedade privada, alguém fecha aquela propriedade, mas o caminho não nasce erva, não nasce relva no caminho, naquele lugar. Foi tão marcado, tão galgado, tão encalcado pelos pés, pelos passos dos caminhantes, que não nasce nada ali. Demora a nascer, às vezes nunca nasce, a não ser que seja removido aquela terra caliçada. Bom, isto é um caminho. Agora, veredas pode ser utilizada algumas vezes, mas não tem este mesmo processo de ficar galgada, calcada, não tem este processo da terra ficar tão prensada ali que impeça o nascimento de relvas. Então, a diferença entre caminhos e veredas é que os caminhos são geralmente palmilhados e as veredas, às vezes, palmilhadas. Mas o salmista, ele queria conhecer os caminhos e também as veredas, contanto que estivesse na dependência de Deus. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Às vezes Deus nos dá saídas. Deus deu uma saída importantíssima para o José do Egito quando os irmãos foram para o Egito e se deram a conhecer, naquele reencontro vergonhoso. Os faraós, como todo ímpio, tinha as suas manias, e o faraó detestava criador de cordeiros. O faraó, os egípcios na sua maioria, detestavam o criador de cordeiros e quem fizesse uso da carne de cordeiro, quem matasse cordeiros, porque o cordeiro no Egito, na época, era tão sagrado quanto a vaca na Índia hoje. Então, o José, ali há vários anos, conhecendo tudo, disse para os irmãos, deu a dica, olha, quando na entrevista com o faraó, ele vai perguntar, qual a ocupação de vocês? E vocês vão dizer, nós somos criadores de gado. E o José não estava mentindo, estava usando uma vereda do conhecimento. Gado no Egito era só bovino. E gado, em hebraico, gado, pelas escrituras, na língua dos hebreus, gado é ovino, bovino e caprino. A diferença é gado grande, gado miúdo. É só esta. Então, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as veredas. Às vezes a gente precisa de uma vereda para ter uma saída. Não é mentir, é omitir ou deixar para lá. No versículo 5 ele diz, guia-me na tua verdade. Não é mentir, eu vou enveredar na mentira. Não, guia-me na tua verdade. Ensina-me a tua verdade, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti eu estou esperando todo dia. Eu não tenho nenhuma associação com a perversidade, com a obra das trevas, com o mentiroso, com o corrupto, com o ladrão. Eu sou discípulo. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus só faz maravilhas. E o salmista, homem, matéria, carnal, pecador, ele diz, lembra-te das tuas misericórdias, no versículo 6. E no 7 ele diz, não te lembres dos meus pecados. Quem não pecou? Quando Jesus ensinava e confrontava seus inimigos, levaram lá uma mulher que talvez fosse a trama dela também, que era um terror, uma mulher se sujeitar a isso, mas no Oriente ainda hoje tem esse tratamento ruim com mulheres. Aí levaram a mulher e disseram, Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei manda apedrejar, e tu, o que tu diz? Aí Jesus respondeu para eles,
quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles começaram a sair pelos mais velhos, que tinham mais pecados acumulados. O salmista aqui diz: não te lembre dos pecados da minha mocidade, da minha juventude. Não te lembre das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade. Lembra-te de mim bondosamente, lembra-te de mim neste sentido. Não lembre dos meus pecados, eu já te desagradei bastante. Eu não era bom, eu não sou bom, nunca fui bom, portanto eu tenho pecados, eu tenho transgressões. Não te lembres desses meus males. Lembra-te da tua misericórdia, lembra-te de mim pela tua bondade, porque bom e reto é o Senhor, e por isso ensinará o caminho aos pecadores. É maravilhoso andar na presença de Deus. Trilhar neste caminho é seguro. É uma bênção grandiosa. Eu, apesar de mim, estou há 52 anos andando neste caminho. Tem horas que eu enveredo. Tem horas que é necessário. E tem horas que a gente não consegue andar em pleno caminho. Precisa, você sente, às vezes tocado, prensado, oprimido, e termina enveredando. Mas é seguro estar com o Senhor. Deus abençoe você neste dia, um dia cheio de graça, um dia buscando a presença de Deus, andando nos caminhos e, se for necessário, enverede sem transgredir. Se pegar uma vereda, faça isso sem transgredir. José não transgrediu, usou um recurso. Se o faraó depois dissesse: você me disse que ele criava gado. Sim, na nossa língua, gado envolve caprinos e ovinos. Não é só bovinos. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês. Deus guarde cada um. Bendito o Senhor. Pai amado, Pai santo que está nos céus, nós estamos em tua presença. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos. Ó Senhor, continua conosco, nos ajudando e nos fazendo trilhar o teu caminho. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia.